Olá, está no ar mais um JR Entrevista. E a gente recebe hoje o diretor técnico adjunto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Maciel Silva. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Yuri. Eu que agradeço o convite. O ano de 2025 foi um ano especial para o setor, né? Grandes números. Sim, o setor agropecuário ele vivenciou um momento raro no histórico recente. A gente teve uma coincidência de condições climáticas que foi relativamente positiva para o setor, para os ganhos de produção, principalmente para a produção de grãos. A gente veio aí de safra sobre efeitos de El Niño, Laninha, que prejudicou aí nas últimas 3, 4 safras a produção, mas esse ano, salvo algumas exceções, foi um ano relativamente positivo. Salvo as exceções porque Rio Grande do Sul, Paraná, parte sul do Mato Grosso do Sul foram afetados por problemas climáticos que afetaram pontualmente com impacto bastante expressivo para os resultados econômicos dessas regiões. Rio Grande do Sul, principalmente, que já vem de 2, 3 anos de problemas climáticos, então para os produtores gaúchos não foi um ano tão positivo, que torna mais negativo ainda porque o fato de ser concentrado na região o impacto climático e o resto do Brasil tem um desempenho bom na safra de grãos, por exemplo, contribuiu que os preços pressionaram. Então, o Rio Grande do Sul pega o impacto na produção e o impacto no preço, que dificulta ainda mais o fechamento das contas do produtor gaúcho. Mas, em linhas gerais, um ano bastante positivo, principalmente para a produção de grãos. Café com algum impacto climático, laranja com alguma recuperação, cana-de-açúcar bem perto da estabilidade. Então, foi um ano relativamente positivo aí para a produção agropecuária. E esse impacto negativo que o Rio Grande do Sul sentiu, né, principalmente ali na economia local, quando a gente vai fazer um retrato do Brasil, né, da economia nacional, como os números foram positivos, esse impacto é exatamente, né, o inverso. O setor teve uma contribuição muito significativa esse ano nos bons números da economia, né? A gente fala tanto de inflação como também na balança comercial, né? Exatamente, Yuri. Apesar das dificuldades dos produtores gaúchos, esse resultado amplo nacional, ele trouxe algumas contribuições muito positivas para a economia brasileira. A primeira delas é no PIB. Então, o crescimento do PIB Brasil que a gente está vivenciando, grande parte dele está associado aos ganhos que a gente tiveram no PIB do agronegócio, que cresceu em torno de 9,8% no ano de 2025, é o que a gente tem de estimativa, com esse setor participando ali em torno de 25%, 26% do PIB Brasil, obviamente contribuiu para que o crescimento da economia, da atividade econômica do país ampliasse. Da mesma forma, na ponta da inflação, esse ganho de produção, essa maior oferta de produto, uma contribuição muito direta para a sociedade em relação ao preço desses produtos. Então, a gente vivenciou o recuo de preço de muitos produtos, e alguns deles com impacto, inclusive, para a renda dos produtores. Esse ganho de produção ele foi convertido, inclusive, em prejuízo na atividade, como é o caso da pecuária de leite, que tem vivenciado problemas recentes. A gente tem visto nas prateleiras um preço do leite bem deflacionado, um leite bem mais barato, mas com impacto direto na arrecadação dos produtores. Então, a contribuição do país, da agropecuária para o país, foi bastante direta. Em relação à balança comercial, a gente viu um ano, está encerrando o ano com um fechamento bastante positivo em relação as exportações, então com fechamento até novembro, com a balança em torno de 155 bi de dólares em exportação, China como principal destino, seguido aí de União Europeia, só não foi maior porque a gente sofreu aí o tarifaço dos Estados Unidos, que por um bom período do ano impactou aí as exportações brasileiras para a América do Norte. Então, alguns produtos, carne, café, a própria laranja, por algum momento, suco de laranja, teve sob o tarifaço. Os produtos que ainda permaneceram, como tilápia, mel, teve impacto nas exportações, então ela ainda não foi maior por conta do tarifaço, mas o resultado bastante positivo. E quando, mais uma vez, falando da contribuição para a balança comercial do país, o setor do agronegócio com 49 ponto alguma coisa por cento das exportações brasileiras, muito perto de 50% das exportações sendo de contribuição do setor. Isso num valor total de exportações brasileiras, a gente pode dizer então que metade veio do agronegócio, né, dos produtos Sim. da agropecuária. Sim. E quais são os que mais contribuíram para essa balança comercial? O que a gente mais vendeu para o exterior? Certo. Só da gente pega o valor bruto da produção, que são aqueles produtos que mais adicionam na economia, a gente tem ali 10 grandes produtos. Soja, carne bovina, celulose, açúcar, café.
tem uma listagem de produtos, de 10 produtos que eles representam um percentual muito significativo. Na balança comercial, para esse ano, 0,1, soja. Então, soja foi o primeiro das exportações brasileiras. Segundo, carne bovina, com as maiores contribuições aí para a balança comercial. Então, na área agrícola, soja, na área de produção animal, a carne bovina. E será que o tarifaço, que tanto atrapalhou em algum sentido, ajudou também em outro para esse resultado? Porque a gente sabe que na briga comercial também dos Estados Unidos com a China, o Brasil acabou vendendo soja para a China a mais, que era uma soja que anteriormente, por contratos assinados anteriormente, elas iam dos Estados Unidos para a China. Então isso ajudou também para a nossa venda? É difícil mensurar esses efeitos diretos, até porque essa comercialização ela não ocorre tão momentânea. Não é tão simples, Não é né? tão simples e não é tão imediata. Grande parte das negociações ocorre com antecedência, então é difícil a gente falar em ganhos. Pode ser que sim, que a gente tenha ocorrido, e ele pode ser um ganho em negócios, com redirecionamento de mercado, pode ser um ganho em know-how, a gente recorrer a outros mercados num momento de aperto, de desespero, de desovar essa produção, mas teve o ganho também de antecipação, diante da aplicação da alíquota dos Estados Unidos, antes da vigência, ter um volume maior exportado, mesmo para os próprios Estados Unidos. Então, isso ocorreu no mês de julho, teve um volume maior e valores maiores negociados, com uma tentativa dos empresários, tanto norte-americanos quanto brasileiros, de antecipar o envio dessas mercadorias antes que ocorresse a aplicação da alíquota. Então, se a gente pega o primeiro semestre até julho, a gente exportou mais 20% acima do que a gente exportou no mesmo período de 2024 para os Estados Unidos, que teve um movimento maior no final desse segundo semestre, diante dessa retaliação tarifária. Se a gente pega pós-agosto até outubro, reduziu expressivamente as exportações para os Estados Unidos, obviamente por conta dos efeitos tarifários, mas vem muito aprendizado e, obviamente, com muito a resolver ainda com esses produtos que ainda estão submetidos a essas tarifas, né? A CNA tem um impacto financeiro, né, um prejuízo para o Brasil mesmo, como um todo, nessa retração das vendas, no que poderia ter sido vendido para os Estados Unidos durante esse período e que não foi vendido nem para os norte-americanos, nem para outro mercado internacional? A gente não consegue cravar esse número, mas tem cadeias que a gente, por exemplificação e para o retrato de ano anterior, a gente consegue ter uma demonstração de impacto muito grande. Se a gente pega tilápia e mel, por exemplo, da totalidade que a gente exporta, tilápia é mais de 90% é o mercado americano. Mel acima de 80% com certeza. Então, você ter 80% das suas exportações travadas como destino, a redirecionamento, seja para o mercado interno ou para onde for, ele está sujeito a um preço menor ou a não comercialização. Então, com impacto muito expressivo para essas cadeias produtivas que estão se reorganizando, algumas buscando, inclusive, incentivos econômicos dentro do país, ajudas do governo, de fato, mas ainda num momento de bastante preocupação em relação à reestruturação. Outra cadeia produtiva que ainda está sob o tarifaço também vivenciou impacto é a cadeia de uva, a exportação de uva, que é muito específico a questão das variedades para o mercado americano, então é até difícil redirecionar para mercado esses produtos, também tem sofrido bastante, sobretudo o Vale de São Francisco. E há uma expectativa do setor para conseguir retomar essas exportações, já que, né, nos últimos dias a gente viu o governo Donald Trump já tirando, né, algumas restrições. Logo depois do anúncio, inclusive, já começaram, né, a explicar, olha, isso aqui vai ficar de fora, as exceções já começaram a aparecer e hoje a gente pode dizer que as exceções já são a maior parte das exportações para os Estados Unidos. Mas, por exemplo, setor de uva, a tilápia, temos o café solúvel, né, que também não retomou ainda essa exportação para os Estados Unidos. O que é possível fazer, governo, a confederação, para negociar com os Estados Unidos o fim dessas tarifas? Então, a gente tem discutido principalmente com os empresários americanos para que eles sensibilizem do impacto que se tem na inflação, que o impacto que se tem na própria economia americana foi o que motivou principalmente os produtos que saíram da primeira leva, parte do café, parte da carne bovina. Mas a gente ainda tem um grupo expressivo de produtos. Se a gente pegar do valor que a gente exportou para 2024, os produtos que ainda estão com a tarifa dos 50%, dos 40% mais os 10%, né? Aí
há variações entre os produtos, mas os que estão nesse arcabouço ainda é em torno de 45% do valor exportado. Então, assim, saiu uma parte expressiva, mas ainda tem um volume muito grande. A gente tem buscado alternativas, mas eu acho que grande parte da solução ela está na mão da diplomacia brasileira. Então, é uma discussão muito de governo com o governo para buscar eliminar essas tarifas que têm sido bem danosas para os empresários brasileiros. E é curioso que a gente falou há pouco, por exemplo, né, da superprodução de alimentos, de grãos, que acabaram ficando baratos para o consumidor, mas trouxeram prejuízo para quem estava produzindo esses alimentos. Então, a tilápia também deve ficar mais barata no Brasil, já está mais barata em função dessa falta de exportação. Então, é a regra mais antiga do mundo, né? A lei da oferta e da procura. Muita oferta, uma demanda interna que continua igual ao anterior, só que com muito mais tilápia aqui que não conseguiu ser exportada. Então, é bom para o consumidor, mas é preciso equilibrar esse preço também, porque muitas vezes o que é bom para o consumidor esse ano significa que no ano que vem, com o produtor quebrado, não vai ser produzido, né? A gente costuma dizer que na agricultura, tanto os picos quanto os vales de preço, eles são extremamente danosos. Os picos de preço, eles têm efeitos ao consumidor, porque você desestimula a demanda, então essa lei mais antiga do mundo, ela passa a entrar em operação. E os vales de preço também, porque eles comprometem a sustentabilidade econômica da atividade. Se o preço cai a um ponto que ele não remunera o custo, as despesas desses produtores, é normal que ele deixe de investir em ampliação de produção, que ele deixe de investir em pacote tecnológico e safras, em momentos subsequentes, essa produção vai reduzir, o preço vai voltar a aumentar ao consumidor. Então, picos e vales, eles são extremamente danosos para o mercado. Por isso que a gente evita ao máximo interferências no livre mercado, porque eles podem trazer movimentações artificiais que a gente não tem controle nas pontas e que a gente dificilmente vai ter políticas públicas que venham a socorrer. Então, o fato de estar com preços mais competitivos, ele é positivo para a população, mas ele tem limite, ele tem um piso, ao ponto que se ficar muito barato e ele não remunerar a atividade, a gente pode ter comprometimento da produção. Ainda não é o caso da tilápia, a gente ainda está com uma expectativa de aumento de produção, mas segue como sinal de atenção para outras cadeias produtivas também. Perfeito. E apesar, então, dos grandes números de 2025, a gente tem alguns problemas, alguns desafios pontuais em alguns setores e também temos um problema, né, uma preocupação para o setor, que é o crescimento do endividamento, né, rural. Muita gente pegou crédito e não conseguiu pagar, né? Inclusive, foi registrada a maior inadimplência desde o início da série histórica, que foi lá em 2011. O que é possível fazer para cuidar desse tema com muita atenção, exatamente para não quebrar, não ter esse risco do produtor não conseguir mais produzir? Certo. A gente vive num momento muito crítico. Eu falava que o ano de 2025 ele foi bastante peculiar em relação às condições climáticas, diferente das outras safras, por ter boas circunstâncias. Mas a gente está vindo arrastando de 3, 4 safras com problemas climáticos críticos em alguma região produtora. Se a gente pega pós-pandemia, com a depreciação dos preços das commodities, da acomodação dos preços associado a esses problemas climáticos, a gente viu um achatamento de margem muito grande dos produtores rurais. Achatamento de margem, eu amplio a minha exposição ao risco. Então, qualquer uma oscilação de produção ou qualquer uma oscilação de preço, eu estou sujeito a um prejuízo e a minha atividade não se sustentar mais economicamente. É o que ocorreu nesses últimos anos. A gente teve oscilações de preço para algumas cadeias produtivas, oscilações de produção por problemas climáticos que colocaram os produtores numa condição bastante complicada financeiramente. Não deveria ter instrumentos para prever e mitigar esse tipo de dano? Sim, o seguro rural é uma alternativa e a gente tem batido nessa tecla há muitos anos. A CNA pediu no último Plano Safra, por exemplo, 4 bilhões de recursos para subvenção ao prêmio do seguro rural, que o governo subvenciona parte desse seguro rural para que o produtor contrate e estivesse protegido. Isso não ocorreu, teve 1 bi disponibilizado com alguns cortes ao longo do ano. Ou seja, o seguro rural está muito aquém do que a necessidade setorial. Esse 4 bi não é que a gente vai ter toda a safra brasileira coberta por seguro. Não, é a gente ter próximo ao que a gente teve em 2021 de área assegurada, que ainda está muito aquém de ser a totalidade. Se a gente tivesse um seguro rural operante, pelo menos a gente mitigava parte desses danos, parte dessa inadimplência. Então, isso demonstra um retrato
prático daquilo que é uma solicitação institucional que a gente tem trabalhado há anos. Por exemplo, a medida provisória que ampliou o recurso para socorrer os produtores do Rio Grande do Sul com 14 bi. 14 bi não precisa ser um matemático para entender que é muito superior ao 4 bi que foi solicitado, por exemplo, de subvenção ao seguro. Então, eu podia estar utilizando 4 bi em prevenção ao dano, que é muito menor do que 14 bi para remediar um problema econômico já instalado, por exemplo. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. E, diretor, a gente falou da safra, do plano safra e do seguro. Isso é algo que todo ano, né, a CNA diz ao governo a importância. E aí vocês pediram 4 bi esse ano, tem 1 bi e na prática não chega a 1 bi, porque esse dinheiro foi cortado aí ao longo do ano. Por que é tão importante esse dinheiro, tanto do plano safra quanto do seguro, para a gente conseguir manter esses resultados positivos do setor, para que o pessoal não pense que isso é um gasto público desnecessário? Certo. A subvenção ao prêmio seguro ela é extremamente relevante porque a gente está falando de produção de alimentos, a gente está falando de segurança alimentar. Eu não estou subvencionando um seguro para um CPF que vai ter ganhos econômicos indiscriminados. Não. Quando eu trabalho um programa de subvenção ao seguro rural e eu protejo a produção de um país, eu estou falando de soberania, de garantia de produção de alimentos e é o que vai prevenir aqueles picos e vales de preço que a gente conversava agora há pouco. É o consumidor ter previsibilidade em relação ao preço do produto que ele vai comprar e ao produtor ter certa previsibilidade em relação ao que ele vai receber de retorno econômico dessa atividade, que vai garantir com que ele reinvista e na safra seguinte o consumidor também tenha um produto a preço competitivo. Então, a necessidade de se trabalhar uma política de Estado pensando principalmente em segurança alimentar, em garantia de abastecimento de produto. Então, da mesma forma, eu evito a necessidade de ações emergenciais de correção, por exemplo, para renegociação de dívida, para repactuação de crédito. Então, eu trabalho na parte de gestão e mitigação de risco, se bem direcionado, com ferramentas adequadas, a gente tem exemplos no mundo que funcionam. Quanto ao plano safra da ponta do crédito, a gente tem uma dificuldade que ela é histórica setorial. Primeiro que o setor cresceu muito, então o recurso público vindo do plano safra ele já não cobre a totalidade do financiamento do setor. Então, é em torno de 1/3 que ele vem do plano safra, do que é a demanda, a necessidade de financiamento. Aí os outros 2/3 têm que recorrer aos bancos. Exatamente. Você recorre à iniciativa privada, você recorre à revenda de insumos, você faz meios na atividade, troca de insumo e produto. Então, há outras alternativas, inclusive no crédito privado. Então, acessar o mercado financeiro tem sido uma crescente no setor agropecuário. Só que o plano safra não tem conseguido atender em volume, obviamente, por conta dessa demanda muito superior, mas ele também não tem atendido em relação ao que é prometido no início do plano safra. O volume que foi anunciado como o maior plano safra da história, ele não tem se concretizado. Que é o que está em vigor hoje. Exatamente. Seria o maior plano safra da história? Qual é o valor total que seria disponibilizado? Então, hoje está chegando até os produtores de julho a outubro em torno de 167 bi. Isso, em todas as linhas de financiamento, é um volume 16% inferior ao que chegou aos produtores no mesmo período de 2024. Ou seja, foi anunciado um volume recorde, mas que de fato na ponta não tem chegado, por uma série de fatores. Primeiro, que a taxa de juros Selic extremamente alta, então o crédito, mesmo no plano safra, ele está com um custo muito elevado. Segundo, todas as imposições de cumprimento de aquisição desse crédito, burocrática, custo cartorário, problemas, exigências ambientais, embargos que têm ocorrido, têm dificultado o acesso dos produtores a esses créditos. E resultado econômico também tem dificultado esses produtores a querer ampliar algum risco com juro numa atividade que já está com margem limitada. Então, fato, não é o maior plano safra da história e a gente ainda tem uma dificuldade de financiamento do setor que tem recorrido aí aos instrumentos privados de crédito, então as letras de crédito e etc. E aí, um cenário em que o produtor rural já está endividado, a CNA ainda fez um mapeamento, um diagnóstico de que as margens estão cada vez
mas estreitas. Isso também é um outro desafio. É um desafio, porque a rentabilidade da atividade ela está associada a 3 fatores. A eu vender bem, a eu produzir a um custo mais baixo e a eu ser eficiente, a ser competitivo, ter uma maior produção por área. Da ponta do preço, o produtor não tem nenhum controle, a gente está associado a inúmeros fatores que a gente já até discutiu aqui. Da ponta do custo, há algumas alternativas em relação a maior eficiência agronômica, maior grau tecnológico, para que eu possa produzir mais dentro da mesma área com um custo menor. A agropecuária brasileira, modéstia à parte, já é uma das mais competitivas do mundo e eles fazem isso muito bem. Mas a gente tem alguns limitadores como o sistema de produção nacional, se a gente pegar o Brasil como um todo. Primeiro, pela dependência da importação de fertilizante. A gente importa mais de 90% de fertilizante. A gente é dependente de fertilizante vindo do mercado internacional, uma cotação que a gente também não tem qualquer gestão e controle. Defensivos a gente importa muito também. E algumas elevações que a gente teve de produtos, por exemplo, da agricultura, que são insumos da pecuária, das proteínas, o produtor também com a margem pressionada da ponta de custo. Então, institucionalmente, a gente trabalha muito os produtores sobre gestão da atividade, tratar a atividade agropecuária como uma empresa, de fato, para que os resultados econômicos sejam analisados junto com a eficiência agronômica da atividade. E a gente tem buscado alternativas também com políticas públicas para que os principais itens de custo, como fertilizantes e defensivos na agricultura, como alimentação e suplementação animal nas atividades pecuárias, a gente possa ter um arrefecimento desses custos aos produtores. E a gente vai continuar falando sobre essa eficiência até para o produtor ter mais dinheiro no bolso e o consumidor ter mais acesso a produtos mais em conta no próximo bloco. O JR Entrevista faz um rápido intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o diretor técnico adjunto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Maciel Silva. A gente falava no bloco anterior exatamente da dificuldade que o produtor tem hoje de ampliar margens que estão cada vez mais estreitas, o produtor também cada vez mais endividado e para onde a gente pode correr? Quais são as alternativas para ficar cada vez mais eficiente, ter uma redução de custos e, assim, ampliar essas margens de volta para garantir a produção? Certo. O Brasil, historicamente, a gente tem recorrido a bases tecnológicas, à ciência, para contornar problemas econômicos que a gente vivencia dentro da atividade. A gente tem inúmeros exemplos, mas, por exemplo, no caso dos fertilizantes, fixação biológica de nitrogênio é uma tecnologia brasileira, inclusive, que rendeu ao Nobel de Agricultura, a pesquisadora da Embrapa, responsável pela condução dos estudos. A gente economiza hoje em torno de 18 a 20 bilhões de dólares por não utilizar adubação nitrogenada na soja, por exemplo. A gente faz inoculação com uma bactéria, quando do plantio, que retira nitrogênio da atmosfera e torna ele disponível para a planta. E seriam fertilizantes que teriam que ser importados? Teriam que ser importados, trazidos para a atividade a um preço muito caro, que oneraria os custos dos produtores. Então, utilizar de insumos de bases tecnológicas, tropicalização de práticas de agricultura, plantio direto, controle biológico de pragas, são alternativas que a gente tem buscado com a ciência, com o nosso sistema de produção, para a gente trazer eficiência para essa produção, puxada pela ponta econômica da sustentabilidade. Então, o Brasil tem uma característica muito distinta dos outros produtos. A gente não discute sustentabilidade pela ponta verde ambiental da sustentabilidade para depois adequar o que ele vai trazer de resultado econômico e social. Não. A gente discute sustentabilidade sobre a ótica econômica, como que eles solucionam um problema de competitividade que a gente tem dentro da atividade. Por consequência, ele vai trazer inúmeros ganhos sociais, como a gente falou aqui, ganho da produção de alimentos para o consumidor e, por consequência, ganhos ambientais. Quanto a gente não reduziu, por exemplo, de emissão de equivalente a emissão de CO2 com a redução da adubação nitrogenada na soja, por exemplo. Pelo contrário, retirando nitrogênio da atmosfera com insumo de base biológica, tornando disponível. E o uso de biocombustíveis também ajuda nessa conta? É outra frente muito relevante para nós da agricultura no saldo da sustentabilidade. Então,
Os biocombustíveis surgem aí e ganham boom no Brasil com pró-álcool, o estímulo ao carro a álcool, e pensando também nessa ponta econômica, uma alternativa ao combustível fóssil, que é também importado, que é também mais caro. A gente achou uma solução nacional que é tão eficiente quanto, extremamente sustentável, com ganhos de inúmeras eficiências, inclusive ganhos sociais. Então, a nossa geração está acostumada a chegar na bomba e fazer cálculo se vai abastecer com etanol ou com gasolina. Isso não é comum no mundo, a gente não tem essa disponibilidade. Então, esses biocombustíveis, ele tornam uma alternativa, porque o setor hoje é responsável por grande parte da matriz energética limpa do país. Ele vem do setor agropecuário, que não é de longe o maior consumidor, o maior demandante de energia. Então, a gente está fornecendo alimento, a gente está fornecendo fibra e a gente está fornecendo combustíveis sustentáveis para a transição energética do Brasil, contribuindo ainda mais com a sustentabilidade. Então, com a mistura obrigatória de etanol hoje já de 30% na gasolina, fora o etanol que pode ser adquirido na totalidade para uso no carro flex, com mais de 40 milhões de carro flex na rua, então a maior frota de carro flex no mundo, no Brasil, com o biodiesel, com a mistura aí indo do B15 para o B16 já o ano que vem, 16% de biodiesel na mistura, mais uma entrega verde, mais uma entrega sustentável da agropecuária. E na energia também, né? Na energia também, porque a cana-de-açúcar com a cogeração gerando eletricidade. Então, o Brasil hoje, com uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com a forte contribuição do setor agropecuário. E a gente falou, né, de algumas dificuldades, apesar da grandeza dos números do setor. Qual o cenário para 2026, vendo também os desafios nessa questão de avançar cada vez mais na sustentabilidade do setor? Certo. 2026, falando de produção, a gente deve ter mais uma safra recorde de grãos, então a gente já tem uma sinalização positiva, com alguma probabilidade de ocorrência de laninha ainda no final de 2025 para o início de 2026, mas com intensidade ainda fraca, sem alguma expectativa de grandes danos, mas também para o final de 2026 com potencial de ocorrência de El Niño. Então, pode ter oscilações climáticas mudando aí os padrões de distribuição, intensidade de chuva e também de temperatura, que pode ter algum efeito. Esse efeito de laninha, mesmo que pequeno, ele atrasou o plantio da soja, então a gente vai ter dificuldade de cumprir a janela de segunda safra de milho. Então, apesar de ser uma safra maior, a safra de milho deve reduzir a produção, mas com números ainda bastante expressivos. Ganho de produção, obviamente, ele vem com expectativa de redução de preço, é o que naturalmente ocorre, principalmente no mercado interno, mas a gente continua de olho, principalmente nos grandes produtores de soja, como Estados Unidos e Argentina. Variações na produção deles podem ser janelas de oportunidade para nós, para a próxima safra. A gente pegar na pecuária, a gente deve recuar na produção de carne bovina, maior ampliação do abate de fêmeas, então menor disponibilidade de produção, isso deve ter... sazonal, né? Sazonal, é parte do ciclo, deve ampliar um pouco o preço da carne bovina, por consequência, deve ampliar a demanda para as outras carnes. É normal que a população altere a carne bovina no preço mais caro, recorra à carne suína, à carne de frango, aos ovos, os próprios pescados, então tilápia. Todas essas proteínas, a gente tem uma expectativa de aumento de produção, principalmente casado com essa demanda potencialmente maior, demanda movida da carne bovina para as outras carnes de menor custo. Então, o mercado ele é relativamente positivo. No cenário internacional, muitas dúvidas em relação a esse movimento tarifário, as potenciais guerras, acordo Mercosul-União Europeia, muitas indecisões a ocorrer, mas fato é que a gente está bem preparado, o setor ainda continua bastante competitivo dentro da atividade agropecuária. E essa é a principal notícia. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, diretor. Eu que agradeço o convite. E o JR Entrevista fica por aqui. Obrigado também a você pela audiência e companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.